Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina. Temos a graça de celebrar hoje na igreja um dos santos mais queridos e amados aqui no nosso Brasil, São Sebastião. Quero convidar você agora a prestar bastante atenção e acompanhar comigo o Santo Evangelho, que você pode encontrar aí na sua Bíblia, em Marcos capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus e os partidários de Herodes imediatamente tramavam contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta minha vida missionária, eu já tive a graça de andar por muitos lugares e eu fico feliz porque eu tive a oportunidade de conhecer muitas paróquias, muitas capelas, muitas comunidades, muitos oratórios dedicados a São Sebastião. E por isso que eu queria começar essa primeira parte do Evangelho de hoje ensina, falando um pouco sobre a história desse grande mártir. O que é um mártir, Frei? É um testemunho. Alguém que derramou o seu sangue pelo Cristo, em nome de Cristo. Então, São Sebastião, ele é um mártir lá do início do século IV, comecinho da igreja. Existem duas vertentes a respeito da origem dele. Uma diz que ele era um soldado imperial de Narbona, na Gália, ou ele era de Milão. Segundo Santo Ambrósio, ele era de Milão. Sofreu o martírio em Roma, em testemunho de sua fé em Cristo, na época da perseguição de Diocleciano. O culto popular ininterrupto a ele ocupa um lugar importante na vida da igreja. Há um lugar da sua sepultura no cemitério da antiga Via Ápia, nas catatumbas de São Sebastião. A liturgia de Roma sempre lhe reservou um lugar privilegiado. A iconografia o retrata flechado. Pelas suas chagas, foi invocado como protetor dos empesteados. São Sebastião, rogai por nós. Que por meio do seu grande testemunho nós possamos aprender também a entregar as nossas vidas inteiramente ao Cristo. Se preciso for, derramar nosso suor, nossas lágrimas, nosso sangue, em nome daquele que morreu por nós, que ressuscitou por nós, que está vivo por nós. O Evangelho de hoje, nós encontramos Jesus em uma situação muito desconfortável. Jesus está numa sinagoga, no lugar de oração dos judeus, e ali tem um homem que tem a mão seca. Uma pessoa que tinha uma deficiência lá na época de Jesus era tida como uma pessoa castigada, ou ela tinha cometido algum pecado e estava pagando por isso,
ou algum familiar seu, um antepassado seu. Essa era a compreensão. Está sendo castigado. E a questão aqui é porque era um dia de sábado, o dia do repouso, o dia que os judeus normalmente não fazem nada. Jesus era um bom judeu. Mas a questão aqui é que estavam ali pessoas, os fariseus, que estavam espreitando. Diz aqui claramente que eles estavam ali para saber se Jesus iria mesmo curar aquele homem num dia de sábado ou não. Marcos, o evangelista Marcos, ele é muito preciso quando ele diz que Jesus olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza. Por quê? Porque ele percebeu corações duros. Meu Deus do céu, aqueles homens não estavam preocupados se aquele homem iria ser salvo, se aquele homem a partir daquele momento iria ter saúde, se aquele homem voltaria para o meio da sociedade e poder trabalhar com suas próprias mãos, não ser mais apontado como um castigado, como um inválido, como alguém que não serve para viver entre nós, um homem que certamente vivia mendigando. Eles não se preocuparam em nenhum momento com a vida, com a dignidade daquele homem. Eles estavam focados na lei, não pode. E aí Jesus olha para eles e pergunta: dia de sábado é permitido fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Tem um provérbio que diz assim: a necessidade desconhece lei. O fundamento da lei é o amor. Como não amar em um dia de sábado? Jesus é o Messias esperado. Jesus é aquele que veio trazer saúde para o corpo e para a alma. É aquele que veio trazer a libertação para aqueles que viviam oprimidos. E para isso, não tem dia nem hora. Não há dia ou hora para poder fazer o bem, para poder amar, para poder salvar a dignidade de uma vida. Mas não. Aqueles homens estavam ali muito mal intencionados. Gente, o que faz uma ação ser boa ou não é a intenção. Quantas e quantas pessoas às vezes chegam para mim e perguntam: Frei, eu fiz isso assim, assim, eu pequei? E muitas vezes eu preciso dizer para essa pessoa: você tinha intenção de fazer isso? Não, Frei, imagina, eu fiz por isso aqui. Então não foi pecado. Foi um erro, que até gerou um prejuízo. Mas a igreja nos ensina que para ser pecado é preciso a intenção. É preciso que haja clara intenção, voluntária intenção de fazer aquilo. E aqueles homens não estavam bem intencionados. Eles não estavam ali, parece que nem para rezar. Eles estavam ali esperando alguma coisa para poder, como diz Marcos, matar Jesus. Diz aqui claramente: os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramavam contra Jesus uma maneira como haveria de matá-lo. Dentro da sinagoga, em um lugar sagrado. Os fariseus eram um grupo religioso do templo. E qual era a intenção deles? Colocar Jesus em uma situação desconfortável, pegar Jesus na palavra,
ou em um gesto, que eles usariam aquilo para poder, diz, matar Jesus. E aqui, meu povo, eu queria que a gente fizesse uma pergunta para a gente mesmo. Como é que anda as nossas intenções? Será que as nossas intenções, elas estão iluminadas por Deus? Porque para que uma atitude seja pura, a intenção tem que ser pura. Quantas e quantas vezes a gente faz uma coisa sem uma pura intenção, na verdade a gente está querendo outra coisa. Assim a gente peca. Assim a gente ofende o coração de Jesus. Então vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha purificar as nossas intenções. Como dizia Santa Bernadette Sabiru, aquela jovem que viu Nossa Senhora lá em Lourdes, antes da ação, a intenção. A pura intenção de agradar o coração de Jesus, de fazer o bem, de amar. A única intenção de Jesus naquele momento ali era salvar aquela vida. Era valorizar a dignidade daquele homem. Era amar. Aprendamos com nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu céu, paz e bem. Eu peço a você que você possa curtir, comentar, compartilhar, fazer com que essa palavra chegue a mais e mais corações. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser, e viva a São Sebastião.